2 Coríntios 3,12. Toda a igreja pode ler. De novo. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. A Bíblia nos convida a ousar. E quando a Bíblia nos convida a ousar, a Bíblia fala da importância da ousadia na nossa vida. E o que é ousadia? Ousadia é a arte de se posicionar diante das circunstâncias de uma vida, diante das realidades que você vive. E é interessante que ser ousado não é o que muita gente pensa. Muitas pessoas pensam que ser ousado é ser arrogante, nariz em pé, é ter uma empáfia. Não é nada disso. Ser ousado não é arrogância, muito menos ousadia é autopromoção. Algumas pessoas confundem ousadia com autopromoção e não é autopromoção. Pastor, então o que é ousadia? Descobri uma frase interessante que diz assim: ousadia é a disposição firme e confiante de agir com plena confiança em Deus e em nós mesmos. Isso é ousadia. Eu estou confiado em quê? No caso do crente, em Deus. E ele não só está confiado em Deus, mas ele acredita nele mesmo. Porque a pessoa que não acredita nele mesmo, ele não vai. Mesmo que ele se confie no Senhor, ele recua. Mas se ele acredita em Deus, e se ele acredita que ele é capaz, então ele vai ser ousado. Então é importante a gente pensar, Paulo certamente era uma pessoa muito ousada, e a Bíblia diz isso. Ele era ousado até para prender os cristãos, e a Bíblia diz que ele saiu para prender muitos, para levar cativos, mas essa ousadia Deus transformou numa ousadia para pregar o Evangelho. E ele chega a dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. É a ousadia que Paulo tinha, a palavra do Senhor fala sobre isso, mas a Bíblia faz um contraponto da ousadia com a timidez. Talvez nós tenhamos aqui nesse auditório várias pessoas tímidas. Essa é uma característica de algumas pessoas. E o que é timidez? Eu encontrei essa frase sobre timidez. Timidez é uma condição complexa de desconforto e inibição em situações de interação pessoal. Timidez não é uma doença em si, mas é um comportamento. É uma maneira de nós reagirmos, e reagirmos via de regra em frente às realidades que nós temos que ter interações sociais com as pessoas. Muitas pessoas são tímidas, muitas. Nós vamos encontrar na igreja, nós vamos encontrar na sociedade, no trabalho. Timidez é uma realidade vivida no mundo, mas as igrejas também estão cheias de pessoas tímidas. A Bíblia fala de timidez? Fala. Existem alguns exemplos bíblicos na Bíblia. E eu quero chamar a sua atenção sobre essa questão da timidez. Primeiro, lá em Deuteronômio 28, diz assim, que o homem tímido e medroso, ele deveria voltar para casa, para não influenciar aqueles que quisessem lutar bravamente. Está lá em Deuteronômios 20, versículo 8. É uma determinação da palavra de Deus, porque a timidez, ela contagia. Então é possível que aquela pessoa tímida, não vai dar certo, o povo lá é muito perigoso e tal. Lembra dos espias? 10 deles foram tímidos diante dos gigantes que estavam lá na terra. 10 deles foram tímidos diante dos desafios que estavam lá, e eles chegaram contando a história da timidez. E o que a Bíblia fala? Que o coração do povo derreteu. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb chegaram lá com ousadia, disse: olha, a terra é boa demais, nós vamos conquistar, e vai ser isso, e vai ser aquilo. A visão era outra, mas porque havia ousadia. A timidez também pode estar presente, o texto bíblico diz, e estava no grupo de Gideão. Gideão tinha quantas pessoas? Pergunta sem olhar ali no quadro, pergunta a pessoa do lado: quantas pessoas participavam do exército aí de Gideão? Pergunta a pessoa do seu lado: quantas pessoas participavam do exército de Gideão? Pergunta aí, quantas pessoas? 32 mil. Deus falou assim: ó, eu quero que você fale para ir para casa, tira o pé daqui do Monte Gileade, que é o monte que eu estou falando contigo, manda ir para casa os tímidos e medrosos. Quantos recuaram naquele dia? O irmão está lendo ali, né? Quantos foram que recuaram? 22 mil.
Irmãos, no exército de 32, ter 22 mil pessoas tímidas e medrosas, é gente demais. É 2/3. 2/3 do exército de Gideão era tímido e medroso. Que tragédia, meus irmãos, que tragédia. O texto bíblico fala sobre isso. E Deus falou, manda essa galera voltar, porque essa galera vai fazer a 1/3 que é corajoso aí, recuar também. Então manda voltar. Por quê? Aquele grupo ia influenciar negativamente. Porém, a Bíblia não para aí. A gente vai ter um outro texto que é Jesus, depois que ele atravessa aquela tempestade com os discípulos, lá em Marcos capítulo 4, versículo 40, Jesus atravessou aquela tempestade, passou aquela dificuldade, repreendeu o mar, etc. Aí depois Jesus faz uma pergunta para eles. Sabe qual a pergunta que Jesus faz? Por que vocês são tão tímidos? Por quê? Você pode fazer essa pergunta para o irmão aí? Faça, por favor. Por que é que você é tão tímido? Pergunta aí o irmão. Por que é que você é tão tímido? Em outras palavras, Jesus está dizendo, espera aí, tem uma tempestade pela frente. Ao invés de orar, ao invés de confiar, ao invés de buscar alternativas, vocês simplesmente recuam diante da tempestade? Por que vocês são tão tímidos? Jesus perguntando para os discípulos dele. Qual foi a resposta? Nenhuma. Porque o tímido, ele nem responde, ele fica quieto. Jesus perguntou, por que é que vocês são tão tímidos? Jesus tinha um grupo que precisava que eles fossem ousados, cheios de alegria, cheios de disposição, e eles eram tímidos. Por último, nós vamos encontrar no Apocalipse capítulo 21, 8. E essa palavra é forte demais, porém, ela tem um sentido não de comportamento, mas no sentido de medroso. A Bíblia diz que ficarão de fora do céu e que vão ser lançados no lago de fogo, quem? Os medrosos, tímidos. Mas não é tímido no sentido de comportamento, no sentido de personalidade. É aquele que não tiver coragem de enfrentar as realidades por amor a Jesus. É o cara covarde, é o que dá o passo para trás, que na hora do aperto ele recua. Esse fica de fora, porque ele não honra o nome do Senhor. A palavra de Deus então nos chama a atenção, nos mostra, e é importante a gente pensar, né? Como é que eu vou superar a timidez na minha vida? Preciso buscar respostas, eu preciso descobrir a causa da minha timidez, eu preciso vencer essa timidez, porque a palavra de Deus nos exorta, e ela nos exorta a quê? 2 coisas. Primeiro, ser forte e corajoso. Deus quer que você e eu sejamos o quê? Fortes e corajosos, inclusive os tímidos. Ele quer que os tímidos sejam fortes e corajosos. Alguém pode ler para mim Deuteronômio 31:6? Deuteronômio 31:6, alguém pode ler? Por favor, lê aí para mim, Deuteronômio 31:6, alguém? Se não achar, eu vou achar, irmão, mas eu queria que você lesse. Irmãos queridos, quem está falando aí é Moisés, né? Falando para o povo, se esforcem, não desanima, o Senhor é convosco, Ele não deixa vocês, Ele não vai desamparar vocês, se esforcem, vamos gente, o esforço. Mas vai me chamar a atenção um texto lá de Josué capítulo 1, abra a sua Bíblia agora capítulo 1, Josué está sucedendo Moisés, e no dia que Josué sucede Moisés, Deus vai dar uma palavra para ele. E lá em Josué capítulo 1, o Senhor fala 3 vezes para Josué ser forte e corajoso. E fala para ele esforçar 3 vezes. Olha aí, por favor, Josué capítulo 1. O texto bíblico diz no versículo 2: meu servo Moisés é morto. Levanta, pois, agora, passa o Jordão, tu e esse povo, para a terra que eu te dou, que é a terra, diz o texto bíblico, para a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Agora, olha comigo o versículo 6. Qual é a primeira palavra que está aí? Esforça-te e tem bom ânimo. Agora lê o versículo 7. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Agora lê o versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Quantas vezes Deus falou para Josué esforçar e ter bom ânimo? Então ele diz 3 vezes para ele.
Josué, não quero timidez na sua vida, não. Eu não quero você recuando, não. Eu não quero você com medo, não. Eu não quero você dizendo, não tem jeito, não sei. Josué, 3 vezes, esforça, tem bom ânimo, esforça, tem bom ânimo. Vamos lá, Josué, coragem, disposição, vamos lá. 3 vezes eles disseram para ele. E nós vamos encontrar o próprio Josué também falando para o povo no 10:25 que o povo deveria também se esforçar, e a palavra de Deus diz isso. Olha comigo aí, Josué, capítulo 10, versículo 25. Então Josué disse: não temais, nem vos atemorizeis, esforçai-vos e tende bom ânimo, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais haveis de pelejar. O cara ousado, ele faz com que o povo também seja ousado, porque agora a ousadia tomou conta do coração dele, a coragem, a determinação tomou conta, e isso é importante. Muito bem, eu gostei dessa frase aqui, que está lá em Provérbios 28, 1b, lê para mim. Está faltando ousadia na leitura, vamos lá, lê para mim. Provérbios 22b, os justos serão o quê? Ousados como leão. O leão chega falando, eu estou com medo daquele negócio. Não está com medo não, irmão. Ele já chega com aquela juba enorme, e já abre a boca, e ele já é ousado, e ele já toma conta do pedaço e tal. O justo é assim, irmão. Ele é ousado como leão. Ele não chega recuando, ele não chega andando de banda, como diz na roça, né? Nem para trás. Ele não é daqueles que recuam, mas daqueles que avançam. Justo é assim, ele avança, ele tem ousadia. A ousadia é importante na vida cristã, ela é importante, a palavra de Deus fala isso. Por que nós precisamos de ter ousadia? Bem, por alguns motivos, e eu vou citar alguns deles, a palavra de Deus vai nos dizer nessa manhã. Primeiro motivo por o qual nós precisamos ter ousadia, está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, alguém pode ler esse texto para mim? Hebreus 10, 19, o que está escrito nesse texto? Hebreus capítulo 10, versículo 19, vai igreja. Nós temos que ter ousadia para quê? Eu não ouvi nada, eu não sei se os irmãos ouviram, eu estou com um problema. Hebreus capítulo 10, versículo 19, tendo pois irmãos, ousadia para entrar no santíssimo lugar, através do sangue de Jesus. Crente tem que ter ousadia. Se ele não tiver ousadia, ele não entra no santíssimo lugar, ele não entra na presença de Deus. Por quê? Porque ele olha para ele e ele diz, eu não posso, eu não tenho condição, eu sou pecador, eu sou indigno, eu sou falho, eu sou imperfeito, eu sou uma pessoa que não mereço, eu não tenho mesmo. Mas através do sangue de Jesus nós temos confiança, e nós temos autoridade, coragem para entrar no santíssimo lugar. Ousadia. Crente tem que ter ousadia, e a palavra de Deus diz para entrar na presença do Senhor. Depois, veja aí, por favor, Efésios 6,12, quem vai ler? Eu preciso dos caras bons de Bíblia agora nessa manhã, as irmãs bons de Bíblia, para poder abrir a Bíblia e ler bem alto para a igreja. Efésios 6,12, o que diz aí? Vocês acham que esse tipo de batalha aí é fácil? É fácil lutar contra os poderes espirituais? Contra as trevas, contra o diabo, contra os demônios? Não, o crente tem que ter ousadia. Se ele não tiver ousadia, ele não tem determinação, ele não luta, irmão, ele recua, fica com medo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as trevas, os poderes espirituais. Nós estamos no mundo mal. E se nós não lutarmos, nós não vamos vencer, nós não vamos suplantar o mal. E aí a Bíblia diz, vence o mal com o bem. Como? Com um crente tímido, medroso? Pastor, não vou falar de Jesus para o meu vizinho não, o que ele vai falar? O que ele vai falar é problema dele, meu irmão, você tem que abrir a boca. Não vou falar para o meu colega não, que ele vai pensar mal de mim. Deixa ele pensar mal de você. É melhor ele pensar mal de você do que ele lá no inferno dizer, por que ele não falou para mim? Muitas vezes nós ficamos tímidos,
E nós recuamos e nós não queremos enfrentar as realidades. Por quê? Porque não. Essa semana eu estive com uma pessoa que falou assim: eu não posso falar muito sobre isso não, porque senão eu vou perder voto. Que tragédia. Que tragédia, quando eu não posso falar da verdade porque eu vou perder voto? Porque o movimento LGBT não vai votar em mim? Porque o cara que é do partido Tá, do partido A, do partido B, que tem as políticas completamente erradas de ideologia de gênero, não vão me apoiar? Amém, aleluia, que não apoie, mas que você seja verdadeiro e honesto, ousado. Deus honra os ousados, honra. O problema é quando nós não queremos ter ousadia, porque temos medo. E o medo faz com que a gente paralise, isso é verdade. Bem, indo adiante, a palavra de Deus fala no Salmo 46, no versículo 2 e 3, o quê? Lê aí para mim, Salmo 46, 2 e 3. Isso, lá diz o quê? Que a palavra de Deus: eu não vou temer, ainda que a terra trema. E quando a terra treme, ele está falando de terremoto, ele está falando de momento de desmoronamento, ele está falando quando tudo cai, quando tudo vem abaixo, ele está falando de dias difíceis, ele está falando de momentos complicados, ainda que tudo trema, que tudo se perca o controle, eu vou continuar crendo. Isso é ousadia, meu irmão. Quer ver outra ousadia? Abacuque 3, versículo 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vides, ainda que falhe o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso aqui é ousadia, meu irmão. Porque quando falta tudo, não tem nada, e você diz que ainda confia em Deus, isso é ousadia. Quem não tem ousadia reclama, fica falando, fica chiando, fica reclamando e dizendo uma série de impropriedades. Mas quem tem ousadia diz: eu confio no meu Deus, pode faltar tudo, mas não falta Deus na minha vida, porque ele tem confiança inabalável no Senhor. Ousadia. Mas é só isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia vai além, e ela fala: por que nós precisamos ter ousadia? Porque nós precisamos vencer a oposição. A oposição, ela existe, ela é presente na nossa vida, presente. A primeira oposição está lá em 1 Samuel 17, 37, quem vai ler para mim? E o outro texto, 1 Tessalonicenses 2, 2. Por favor, 1 Samuel 17, 37, essa experiência todos vocês conhecem. O que diz aí? O que o Davi falou para o Saul? O Senhor que me livrou das mãos do quê? Do leão e das garras do urso, ele também vai me livrar das mãos deste filisteu. Isso é ousadia, meu irmão? É, ousadia. O irmão tem que ter ousadia. E ousadia para quê? Para vencer a oposição. É leão, é urso, é Golias, é qualquer coisa. Eu tenho ousadia, mas não é ousadia na carne, não. É ousadia no Senhor. O Senhor que me livrou, o Senhor que me potencializou, o Senhor que me deu força, o Senhor. A minha ousadia é no Senhor, não é na carne não. Na carne não dá para vencer leão, não dá para vencer urso e muito menos Golias, não tem como, mas eu estou no Senhor. Tudo bem? O que diz lá em 1 Tessalonicenses 2,2? O que está escrito aí? Lê, quem pode? Mesmo a gente sofrendo tribulação, passando dificuldade, oposição e perseguição e grande combate, o Senhor nos deu ousadia, nos deu coragem para pregar o Evangelho. O texto bíblico fala que a gente precisa ter ousadia para enfrentar o sofrimento. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 51, diz que Jesus teve a decisão firme
de ir para Jerusalém. A palavra usada é intrépida decisão, firme decisão, ousada decisão de ir para Jerusalém, mesmo sabendo que em Jerusalém ele sofreria os piores terrores da vida dele. A dificuldade estava lá em Jerusalém, onde ele passaria pela tortura e iria morrer na cruz, mas ele não recuou. A pergunta é: será que eu tenho essa ousadia para enfrentar os sofrimentos? Ou será que diante deles eu recuo, eu enfraqueço, eu perco ânimo, eu me torno tímido? Ainda adiante, o texto bíblico fala que é preciso ter ousadia para vencer o pecado. Em Hebreus 12:4 diz algo interessante aí. Lê comigo, por favor. Hebreus capítulo 12 e o versículo 4. Diz o texto bíblico aqui, que é algo muito importante: ainda não resistimos até o sangue, combatendo contra o pecado. Resistir até o sangue, combatendo contra o pecado, é dar a vida por aquilo que você crê. Tem gente na Bíblia que deu a vida pelo que ele crê, pelo que ele cria? Sim. A maioria dos mártires morreram por isso, porque eles resistiram até no sangue. Resistir o pecado, resistir o mal no sangue é pagar com a vida a resistência. Isso é ousadia. Não são todos que têm essa ousadia, não. Tem muita gente que na hora de pagar com sangue, recua, não vai, não avança, não. Por quê? Porque ele não tem ousadia para isso, para esse tipo de resistência. Por último, nós temos que ter ousadia também para contrapor a argumentação maligna. E é importante sobre isso. Pode tirar esse anúncio aqui, por favor? Isso, Lucas capítulo 21, 15. Lê para mim esse texto. Lucas 21, 15. O que está escrito aí nesse texto? Preste atenção. Olha que palavra maravilhosa. Pode ler de novo, irmã? Lucas 21, 15. Eu queria que vocês, por favor, gravassem isso aí, por favor. Isso, eu vou lhe dar a boca, eu vou lhe dar sabedoria, eu vou lhe dar o entendimento para que você possa resistir. Deus espera isso de nós, irmãos, e isso é ousadia. Ele vai nos dar a capacitação, mas Ele espera que nós sejamos ousados. Ousadia para resistir à contra-argumentação, ousadia para não aceitar a ideologia maligna, a influência do mal. Nós precisamos ter ousadia. Eu não coloquei aqui no PowerPoint, mas nós também precisamos ter a ousadia de um homem na Bíblia que a palavra de Deus cita. Abra a sua Bíblia aí em Atos capítulo 4. O texto bíblico fala de pessoas que tiveram ousadia para contribuir. Preste atenção no versículo 32 até o 37. Ousadia para contribuir. Da multidão dos que criam era um só o coração e um só a alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Eu estou lendo Atos 4, 32. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição, e todos eles havia abundante graça. Agora olha o versículo 34, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras, casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a cada um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o, trouxe o preço, depositou aos pés dos apóstolos. A igreja foi ousada. Naquele momento todo mundo estava revestido de ousadia, e eles não tinham medo de entregar aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos para suprir as necessidades dos outros. Todos eles. O único que não teve essa ousadia foi Ananias e Safira, que vai citar no texto seguinte, que não tem ousadia, mas são tímidos.
vendem uma propriedade, mentem que estão entregando tudo, entregando só a metade, e os dois morrem por isso, porque falta ousadia na vida deles. Quero terminar pensando, será que nós podemos ser ousados em nome de Jesus? Claro que podemos. Qual é a base para a nossa ousadia em nome de Jesus? É a oração e a palavra de Deus. Se nós tivermos a oração como base e a palavra de Deus para a nossa ousadia, podemos ser ousados sim. Olha o que está escrito em Atos 4:31. Vamos para esse texto aí, Atos capítulo 4:31. Nós já estamos nele, né? Lê para mim o que está escrito aí em Atos 4:31. A igreja toda, e tendo orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficavam cheios de Espírito Santo, e anunciaram com intrepidez ou ousadia a palavra de Deus. Olha como é importante a gente ter ousadia. A igreja estava orando, a ousadia da igreja era tão grande, o poder de Deus se manifesta naquele lugar, e o lugar é abalado, sacudido. E sacudido que os crentes foram, saíram com ousadia para pregar a palavra, para falar. Nós temos que ter essa ousadia. Parece que nós vamos perdendo a ousadia com o tempo. Parece que a gente vai se tornando tímido, acomodado, né? A gente fala de tudo menos de Jesus. A gente testemunha de tudo menos de Jesus. A gente comenta tudo menos sobre as coisas de Jesus. E a gente precisa ter essa ousadia. O texto bíblico ainda nos fala que a nossa ousadia, irmão, ela depende também da nossa comunhão com Deus. Olha Atos 4:13. O que está escrito aí no Atos 4:13? Então, vendo eles a ousadia de Pedro e João, tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. A nossa ousadia, ela é decorrente da nossa comunhão com Deus. Perceba que aquelas pessoas que olharam para Pedro e João e viram as coisas que Deus estava fazendo na vida deles, falaram assim: mas essa capacitação, essa ousadia não pode ser pelo conhecimento. Conhecimento eles não têm, eles são iletrados. Não é porque eles são formados em Harvard, em Oxford ou qualquer outro lugar, não. Isso é porque eles estiveram com Jesus. Esses caras estiveram com Jesus, por isso essa ousadia deles. Tem uma ousadia grande, porque eles estiveram com Jesus. Irmão, sua ousadia decorre se você está com Jesus. Se você está com Jesus, você tem ousadia. Se você não está com Jesus, você não tem ousadia. Você afina, você recua, você tem medo, você não avança, porque não está com Jesus, não caminha com Jesus, não tem a influência de Jesus na sua vida. Lê para mim o que é escrito em Filipenses 1:14. É importante saber que a nossa ousadia, ela é capaz de despertar ousadia nos outros. Olha aí, por favor, Filipenses 1:14. Quem é que vai ler para mim? Isso, presta atenção. Filipenses, no capítulo 1:14, Paulo fala assim: meus irmãos, a maior parte dos irmãos ficaram animados pelas minhas prisões, e eles são muito mais corajosos ou ousados para falar sem temor a palavra de Deus. Os irmãos ficaram ousados porque viram que Paulo não recuava, e quanto mais ele era preso, mais ele ousado era, mais ousado ele falava, mais com ousadia ele testemunhava, e aquilo motivou os irmãos. Se a timidez é capaz de fazer pessoas recuarem, a ousadia é capaz de fazer pessoas avançarem. E aí a gente precisa pensar: sou ousado? Às vezes eu sou tão ousado nas coisas materiais, mas tão tímido nas coisas espirituais. Eu vejo irmãos super ousados nas coisas materiais, para tudo, tem tino para tudo, tem disposição para tudo, fazem coisas maravilhosas, mas na vida espiritual não tem ousadia nenhuma. E é importante a gente pensar: será que a minha vida espiritual está rasa, está sem ousadia, porque não tem oração, porque não tem palavra, porque não tem comunhão, e porque eu não tenho sido despertado por ninguém? Eu me sinto despertado por ninguém? Pelo contrário, eu estou acomodado, sentado. Queria lembrar você que Davi, ele lutou contra Golias por causa de ousadias. Elias enfrentou 450 profetas de Baal por causa da ousadia.
O Gideão, com 300 guerreiros, venceu um exército inimaginável de midianitas por causa de ousadia. Josué derrubou as muralhas de Jericó por causa da ousadia. Pedro andou sobre as águas por causa da ousadia dele. A galera toda ficou medrosa no barco, e Jesus falou: vem, Pedro. Ele disse: eu vou. E botou o pé na água, e foi o único homem que andou sobre as águas, o único. A ousadia levou ele à frente. Então, se nós usamos a nossa fé e nós somos ousados, aí Deus nos usa. Aí a circunstância não nos bloqueia, a circunstância não nos limita, porque aí nós vamos cumprir o propósito de Deus. Uma pessoa ousada, meu irmão, no espírito, ela vai além dos padrões do mundo. Ela não fica naquela mesmice, ela obedece a Deus, ela aproveita as oportunidades que Deus dá na sua vida. Um homem usado por Deus não deixa o mundo parar ele. Uma mulher usada por Deus não fica tímida diante das dificuldades, ela avança. Agora, é importante lembrar que a timidez, ela bloqueia, ela faz você ficar parado. A timidez faz você estacionar no terreno das boas intenções. Pastor, mas eu tinha uma boa intenção tão grande no meu coração, só que boa intenção não realiza nada, absolutamente nada. A boa intenção não tira você do lugar. Terminar pensando, ele é o melhor exemplo de ousadia para você. É o melhor exemplo. Jesus não foi um covarde que pisou aqui. Ele foi Deus conosco. E a ousadia dele já começa em Filipenses capítulo 2. Sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. Ousadia para ser servo, para deixar de ser Deus, pisar aqui, sofrer tudo, passar por tudo, dificuldades as mais difíceis. Ousadia. E ele gerou ousadia no coração dos seus, a ponto deles dizerem assim: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Essa semana é a semana da ousadia da igreja. É a semana da gente invadir as casas. É a semana da gente chamar as pessoas. É a semana da gente orar por elas. É a semana da gente ir em busca das pessoas que a gente ama. É preciso ousadia. Sem ousadia a igreja não sai do lugar. Sem ousadia a igreja não realiza absolutamente nada. Mas se você for ousado na sua escola, Deus vai te usar. Se você for ousado com o seu namoro, Deus vai te usar. Se você for ousado no seu trabalho, na sua casa, onde você for, seja ousado. Fale em nome do Senhor, fale no temor do Senhor, e os frutos da sua ousadia chegarão. Vão chegar. Pode ter certeza que os frutos vão brotar à medida que você for ousado para falar aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, sem medo, sem receio nenhum. Não é porque a pessoa é mais importante que você ou menos, é porque Deus está te usando para ser usado, para ser voz dele, boca dele para as pessoas. Quero convidar você para curvar sua cabeça agora, fechar os seus olhos. Paulo, quando ele falou para Timóteo, e ele estava dando uma palavra de orientação a Timóteo, ele falou assim: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de graça, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não te deu covardia. Deus não quer que você seja um crente covarde. Deus quer que você seja um crente ousado. Então eu queria que você orasse agora e dissesse para Deus: Deus, trabalhe a ousadia no meu coração. Deus, eu preciso ser mais ousado na minha casa, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. Deus, eu preciso ser mais ousado no meu prédio. Eu preciso ser mais ousado com aquelas pessoas que vivem do meu lado e que estão indo para o inferno, Senhor. Deus, eu preciso ser mais ousado na sociedade. Eu não quero ser um crente acomodado, que senta no banco da igreja e só ouve. Deus, eu quero me levantar. Eu quero fazer a diferença. Deus, a história das pessoas ousadas na Bíblia foi as pessoas que fizeram algo para o Senhor. E eu quero me levantar nessa manhã e dizer para o Senhor:
encha o meu coração da ousadia do Senhor, porque eu quero ser luz do mundo e sal da terra. Deus, o Senhor conhece esse exército aqui. O Senhor sabe quantos aqui são tímidos e medrosos, mas o Senhor sabe também quantos aqui estão dispostos a se tornar ousados. E nessa manhã eu quero te pedir uma unção do Senhor sobre a vida deles, para que saiam daqui, Senhor, com essa ousadia no coração, sem nenhum medo, sem nenhum receio, sabendo que é o Senhor quem vai colocar no nosso coração a palavra para darmos àquela pessoa que precisa de nós. Senhor, capacita esses teus filhos que se colocam em pé, que eles possam ser como Davi, que eles possam derrubar os Golias da vida, e que eles possam, Senhor, vencer os leões e os ursos, lembrando que a vitória vem das mãos do Senhor, e que é no nome do Senhor que a nossa vitória é possível. Cuida de cada um aqui, dá-nos ousadia para viver a Tua palavra, para testemunhar dela, e que não venhamos recuar momento algum, Senhor, não importa, seja a oposição que for, que nós possamos ter ousadia para proclamar a Tua palavra e para vivenciá-la na nossa vida. Nós oramos confiados no Teu poder e na Tua misericórdia, e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.